Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre AI Slop, ou desleixo de AI. O que é esse termo? O que significa isso para o YouTube? O que, inclusive, aqui no YouTube tem havido problemas com isso, né? São aqueles vídeos feitos em massa com inteligência artificial para tentar ganhar monetização no YouTube. Isso tem acontecido com alguma frequência. Eu de vez em quando vejo na minha lista de recomendações algum vídeo que até parece interessante, eu clico lá, vou ver o vídeo e é uma porcaria feita de inteligência artificial, um texto que não tem nenhum sentido, uma coisa muito mal feita e coisa e tal. E eu fico me perguntando, será que tem muita gente que cai e assiste esses vídeos, né? Vamos entender esse caso aqui, porque isso é um dilema enorme para quem produz vídeo como eu aqui no YouTube. Tem muita gente que vive hoje no YouTube, e se você não consegue diferenciar isso de um negócio, de um vídeo tradicional como o meu, que é feito por uma pessoa aqui mesmo, de um vídeo por inteligência artificial, será que já acabou o YouTube? Será que já era essa onda? Pode acontecer isso, tá? Não estou descartando, não. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Jonathan Blackthorne, Está Tudo Girando e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, aqui, ó, se a internet trouxe o spam, as inteligências artificiais trazem o slop, que é o desleixo, né, a coisa desleixada. O que é isso? É um monte de conteúdo sendo feito para o YouTube e outras redes sociais também, tá? Para o Meta, para o Instagram, para o TikTok, que são conteúdos que são feitos por inteligência artificial. E qual que é a lógica, né? Vocês sabem, eu sou culpado de uma estratégia aqui no YouTube. Eu faço muitos vídeos porque eu percebi o seguinte: existe uma estratégia realmente para você ganhar mais audiência, que é, se você faz mais vídeos, você tem mais audiência. Olha que maravilha, né? Faz sentido isso, né? Mas os meus vídeos são reais, eu tô aqui no meu quarto gravando esse negócio, né? Mas é lógico que esse princípio se adequa a outras oportunidades também. E, de novo, veja, os meus vídeos são planejados, tá? Eu sei que parece uma coisa muito amadora aqui, mas eu pesquisei muito até chegar nesse modelo que eu faço aqui. A ideia é principalmente eu fazer um vídeo rápido, porque como eu falo sobre notícias, é importante eu conseguir gravar o vídeo muito rapidamente e botar essa notícia imediatamente no ar. E o que eu percebo é o seguinte: as pessoas têm muito mais interesse em saber a notícia, em saber o comentário, do que propriamente, né, ficar com uma qualidade bacana. Eu podia fazer aqui um grande estúdio, fazer uma tela verde bonita, um negócio, né, super poderoso e coisa e tal. Não ia fazer diferença, porque as pessoas não estão interessadas nisso, elas querem saber a informação, que é a análise rápida da coisa. Então, quanto mais rápido for o meu processo, melhor, né? Então, esse é o meu direcionamento. Agora, esse tipo de coisa, eu já cheguei a ter dias que eu fiz 24 vídeos num dia. É um monte de vídeo mesmo. Publicar no mesmo dia, eu já publiquei mais de 12 vídeos num dia. É muito vídeo mesmo aqui no canal, né? Mas aí que tá. Por que isso? Porque eu percebo que existe essa questão no YouTube. Se você produz muitos vídeos, você ganha proporcionalmente mais visualizações nessa história. Veja, mas aí que tá. Esse é o ponto que eu falo para vocês. Se você está criando um canal, preste atenção nisso. Por quê? Quando você faz um vídeo ruim, você piora a sua situação. Então não pode fazer vídeo ruim, você tem que fazer vídeo, tem que fazer muitos vídeos, mas vídeos que tenham uma qualidade esperada pela sua audiência, né? Então, assim, não adianta você fazer um vídeo merda, porque se fizer um vídeo merda, o que acontece? Você perde a audiência, na verdade, né? Isso já aconteceu comigo, né? Vocês sabem, por mais que eu me esforce para produzir os melhores vídeos aqui no canal, eventualmente tem um vídeo ou outro que não sai naquela qualidade que eu espero, tem algum problema e coisa e tal. Aí o que o pessoal que usa inteligência artificial percebeu? Não, esse mesmo gatilho. Se eu fizer um monte de vídeos, eu consigo monetização. Por mais que seja um pouquinho de views em cada vídeo, mas eu crio um canal novo no YouTube, boto um monte de vídeos com assuntos aleatórios criados por inteligência artificial, o pessoal pega direto a coisa, faz a inteligência artificial fazer o roteiro e não sei o que lá e coisa e tal, e gera esse tipo de vídeo, e aí acabam tendo algum retorno nisso, né?
A verdade é a seguinte, é o que eu falo para vocês, do meu ponto de vista, no dia que você tiver a inteligência artificial capaz de criar um vídeo com tanta qualidade quanto um vídeo criado por humano, que diferença faz? Isso tem a mesma coisa. Se para a pessoa que está assistindo o vídeo é tão bom um vídeo de inteligência artificial do que um vídeo feito por um humano, então que diferença faz? O erro não está, na verdade, em lugar nenhum, porque se a pessoa que está assistindo o vídeo, está gostando do vídeo, está interessada no vídeo, independente de ser um vídeo feito por um humano, qual que é o problema? Né? No final das contas, é válido o argumento, né? O conteúdo foi produzido a ponto da pessoa estar adequada naquilo ali. Eu acho, sinceramente, que a maior parte das pessoas prefere um conteúdo produzido por humano. Eu sei que eu sou assim. Eu já me vi várias vezes o YouTube recomendando um vídeo e eu começo a tocar aquele vídeo e falo, não, porra, isso aqui é inteligência artificial, isso aqui não é uma pessoa fazendo isso. E eu vou lá e troco o vídeo, né? Mas pode ser uma coisa minha, pode ser que o resto das pessoas não tenham problema com isso, né? Ou até nem percebam a diferença entre inteligência artificial e uma pessoa normal. O ponto é que, no final das contas, a inteligência artificial, se ela for tão boa quanto um ser humano, não faz diferença. Eu acho que ainda não estamos ali, né? Ainda não estamos nesse ponto. Mas pode ser que eu esteja enganado, pode ser que a minha carreira de youtuber tenha chegado ao fim. Estamos num ponto em que não faz mais diferença haver um ser humano falando as notícias, a inteligência artificial já faz a coisa da forma adequada. E se for isso, não tem nada de errado. Tecnologia da informação é isso mesmo, né? Agora, olhar esse troço só pelo ponto de vista do criador de conteúdo é um erro, porque tem dois outros pontos de vista que eu acho que são importantes nessa história aqui. O primeiro ponto de vista importante nessa história aqui é o seguinte, porque embora o seu conteúdo não seja bacana não seja substituído pela AI, o que acontece no final das contas? A experiência da pessoa que entra no YouTube pode ser piorada por isso. Ou seja, imagina uma pessoa que entra no YouTube pela primeira vez, nunca entrou no YouTube antes. E aí ela olha aquilo ali e a maior parte das coisas que é oferecida para ela é inteligência artificial e ela acha uma bosta e aí ela sai do YouTube. Isso prejudica não apenas a inteligência artificial, mas prejudica todos nós criadores de conteúdos do YouTube. Por quê? Porque, né, você está afastando um novo cliente em potencial. E sim, tem um monte de gente que está descobrindo o YouTube agora, gente. Sempre tem. A nossa sociedade ela vive em gerações, né? Ou seja, a geração mais nova vai ter um monte de gente que vai estar descobrindo o YouTube agora, vai estar clicando pela primeira vez em um vídeo do YouTube e assistindo pela primeira vez esse negócio aqui. E se a pessoa entra no YouTube e vê um monte de vídeo de merda de inteligência artificial, ela pode achar, porra, que plataforma merda, eu vou ficar no TikTok, ou sei lá, vou pro Instagram ou pro Twitter, o que quer que seja. No final das contas, você está prejudicando os criadores que realmente fazem a coisa, né? Isso daí eu não tenho muito problema, porque eu acho que o YouTube certamente está investigando isso daí, tá investindo nisso daí. Não é interesse do YouTube que as pessoas cheguem aqui e peguem conteúdo que não é de qualidade boa, né? Eles querem conteúdo que realmente seja de boa qualidade. Agora, tem um outro problema que eu acho que é mais preocupante ainda nessa história, que é a inteligência artificial como ouvinte de vídeos de YouTube. Porque aí sim eu acho que é um desafio muito maior para o YouTube, né? Há um desafio enorme para uma pessoa conseguir produzir um conteúdo no YouTube que gere visualizações. Mas imagina que eu faça um truquezinho assim, muito chumbrega. Eu crio um monte de vídeo merda no YouTube, que eu sei que as pessoas normais não iriam querer ver, mas aí eu, ao mesmo tempo, eu crio um monte de agentes de inteligência artificial que ficam vendo esses meus vídeos no YouTube, né? E você sabe, quando as pessoas veem o vídeo no YouTube, elas, cada vez que elas assistem uma propaganda, eu ganho uma merrequinha ali, tem um CPM, né, que é um valorzinho que eu ganho a cada 1000 pessoas que assistem 15 segundos de uma propaganda no meu vídeo, ou então que assinam o Google Premium, né? Google Premium, eu também, o YouTube Premium, eu também recebo uma merrequinha cada vez que o cara do YouTube Premium assiste um vídeo meu. Então, ou seja, imagina a situação em que uma empresa faz isso, ela cria conteúdos de merda, sabendo que humanos não vão querer ver isso, mas ela também cria agentes que vão ficar assistindo esses vídeos, porque veja,
Da mesma forma, né, o YouTube tem mecanismos para detectar que não é uma pessoa assistindo o vídeo, que é um robô assistindo o vídeo. Mas, para pensar, se você botar uma inteligência artificial por trás desse robô, pode ser que o comportamento dessa inteligência artificial seja tão natural, seja tão espontâneo, que o YouTube não consiga distinguir isso de uma pessoa real. E aí, como é que você resolve esse problema? Isso pode ser muito pior do que o pessoal criando slop, né? Slop, estão falando aqui, estão reclamando pra caramba do slop aqui. Teve até um vídeo do Last Week Tonight, desse cara aqui, o cara famoso, esqueci o nome dele. É um apresentador famoso lá nos Estados Unidos falando de AI slop, né? Um monte de vídeos no YouTube, no TikTok, no Facebook, no Instagram, que são vídeos mal feitos com inteligência artificial, mas algumas pessoas acabam assistindo aquela porcaria, e aí o pessoal fala, caramba, mas por que eu assisti esse troço? Por que eu assisti essa merda desse vídeo aqui? Totalmente artificial e coisa e tal. Isso, eu acho que é o menor dos problemas, porque as pessoas criam reação a isso. Então, as pessoas, assistir esse vídeo é realmente um absurdo. Não vou assistir mais vídeos desse tipo. Eu volto e meia pulo vídeos, porque eu vejo que há muito conteúdo artificial sendo gerado. Não é uma coisa que me agrade, é uma coisa que tem uma pinta de falso, né? O que me preocupa são essas duas outras coisas, como eu falei. Uma coisa é as pessoas que não têm experiência no YouTube e daí entram no YouTube e encaram um monte desses aí slop, que isso pode de fato expulsar. As pessoas podem chegar à conclusão de que não quero ver YouTube. E aí você afasta novos usuários da plataforma como um todo e assim você ferra todas as pessoas que produzem conteúdo no YouTube. E de outro lado, o ouvinte fantasma, não é nem o cara que produz conteúdo, porque para pensar, você pode também produzir um conteúdo idiota pessoalmente, assim, né, você pode ir lá e fazer um conteúdo de merda que ninguém quer ver, beleza, mas para pensar, se você tiver agentes que assistem o seu conteúdo com uma frequência grande e que tem uma espontaneidade que o YouTube não consegue detectar que é um robô e não uma pessoa, fudeu, meu amigo. Como é que vai funcionar isso? Como é que vai funcionar o negócio de propaganda, cara? Você tem um problema muito sério nesse ecossistema com relação à inteligência artificial de fato, muito maior do que a geração de AI slop. A slop é o de menos, no final das contas, né? O pessoal coloca aqui esse caso do Tung Tung Sahu, do tubarão andando de tênis e coisa e tal, que é um monte de besteira. Mas, de novo, isso não é o problema. O problema é maior ainda do que isso, né? O Guardian traduziu aqui porque a porcaria gerada por inteligência artificial que está lentamente matando a internet. Não está matando a internet. As pessoas são espertas, elas aprendem. Num primeiro momento, você pode até assistir uma porcaria dessas e tudo bem, né? Vai ficar meio decepcionado, mas você começa a rejeitar esse tipo de coisa. Este não é o problema. O problema são as duas outras coisas, como eu falei. É você diminuir o valor da plataforma como um todo, por causa de um monte desse tipo de vídeo de merda, e de outro é a audiência com inteligência artificial. Isso é um inferno. Isso é muito mais difícil de detectar do que um produto construído por inteligência artificial. De qualquer forma, qual que é a solução para isso? Não é o Estado. O Estado não resolve nada disso. Quem pode resolver isso daí é o próprio YouTube, são as próprias plataformas com algoritmos para identificar esse tipo de situação. Da mesma forma que você pode criar uma inteligência artificial para ficar vendo vídeos no YouTube e assim aumentando a visualização de determinados criadores, o YouTube pode criar uma inteligência artificial para detectar esse tipo de coisa e interromper esse tipo de situação. Então, eu não vejo isso como um problema, tá? Isso aí é lógico, é uma consequência da evolução tecnológica que a gente está passando. Toda evolução tecnológica surge um monte de golpezinhos, de detalhezinhos, de ataquezinhos que podem ser feitos, mas rapidamente isso é superado pela própria tecnologia. Então, assim, eu não vejo problema nisso, né? Assim, é lógico, é chato, eu concordo, a slop é um lixo, mas não se preocupe, isso não é alguma coisa que vai condenar a internet no futuro. Isso é uma coisa que vai, assim, requer atenção. O YouTube eu tenho certeza que está preocupado com isso, outras redes sociais certamente estão preocupadas com isso também, mas não é alguma coisa que vai inviabilizar a coisa toda. De novo,
até o momento em que você tiver inteligências artificiais que façam vídeos tão bons que sejam indistinguíveis de um vídeo feito por um ser humano. Aí, realmente, e aí? Mas nesse caso, que diferença faz? Se não for eu, se eu for uma inteligência artificial, que diferença faria para você? Nenhuma, né? Então, pronto. Então não tem problema nenhum no final das contas, né? Mas não estamos lá ainda, tá? Ainda está longe disso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.